Fala pessoal, tudo certo? E essa dívida do Corinthians, hein? Que loucura! São realmente números impressionantes e que chocam qualquer amante do futebol. No vídeo de hoje, apresentaremos um pequeno fato que ajuda a explicar todo esse mecanismo e essa bola de neve que se tornou a dívida do Corinthians. É realmente um pequeno fato, mas que demonstra como a coisa é feita ao longo dos anos e que culmina numa dívida praticamente impagável. Acompanhe até o final. Apesar de todo o imbróglio financeiro que a equipe corintiana atravessa, a diretoria não se viu inibida em fazer uma grande contratação, que apresentou recentemente o atacante holandês Memphis Depay. O astro holandês, com passagens por grandes equipes europeias, chega com um salário na faixa dos 3 milhões de reais e um contrato repleto de gatilhos, que certamente o fará o atleta mais bem pago da história do futebol sul-americano. Foi apresentado também o atacante peruano André Carrillo, o jogador também que chega com um salário na faixa de 1 milhão de reais. Mas neste vídeo, trataremos especificamente da situação do atacante Yuri Alberto, que chegou do Zenit em meio a uma negociação bastante confusa, onde o Corinthians cedeu alguns jovens atletas à equipe russa e ficou apenas com 50% do passe do jogador. Yuri Alberto tem como seu empresário o já conhecido André Curi, um empresário bastante influente e que agencia grandes jogadores, entre eles o Neymar. Na entrevista que concedeu ao Benjamin Bach em seu podcast, André Curi demonstra de forma clara e didática como foi conduzido a dívida do Yuri Alberto, sendo ele o empresário que intermediou a vinda em definitivo do Zenit para o Corinthians. É um pequeno trecho, mas que para o corintiano entender a trilha percorrida pela gestão corintiana até o caos financeiro que se encontra atualmente. É um pequeno vídeo que vale a pena. Muito obrigado, deixe seu like, comente e até o próximo vídeo. Um abraço. Tem um jogador do Corinthians que a gente fez uma oferta outro dia, uma oferta enorme por ele. Já foram várias que vieram e o clube se negou a fazer todas de vender. Qual jogador é? Do Yuri Alberto. E o clube se nega a vender. E o clube nunca pagou os compromissos desse jogador. Estou falando de um com um. O Corinthians nunca pagou nada do Yuri Alberto? Não, Nada? nada. E como é que... E quem trouxe ele foi o Duílio. Mas ele já veio sem custo financeiro também. Então o que o Corinthians não está pagando? As comissões, essas coisas, nunca pagou. Quer dizer, você botou o Yuri Alberto no Corinthians e você não recebeu R$1? Nenhum. E fica... De comissão, não. E por que o Duílio nunca te pagou? Precisamos perguntar para ele. Ele prometeu pagar. Porque ele se gabava de falar, olha, eu vou ser o presidente que não vou ganhar título, mas vou pagar dívida. Temos que perguntar para ele. As tuas... Convida ele para vir no programa. Ah, já convidei, ele não vem. Ele não vem. Mas o André, o Yuri Alberto, você botou ele no Corinthians, você nunca viu a cor do dinheiro. E aí você falou que já teve várias propostas de fora e o Corinthians nunca quis vender. Nem o Duílio quis vender, nem o Augusto. Ninguém. Teve propostas da Premier League, acho que mais de 3. Teve proposta da Espanha, do Betis da Espanha. Teve proposta um clube italiano também. Eles estão no direito de não vender. Estão no direito. Mas aquilo que você me perguntou antes. Como é que você se sente? O clube está contratando. O clube tem que contratar, porque o clube tem que sobreviver. Só que tem que ter responsabilidade para você ir também sanando os outros problemas. Para não ter essa... Para isso não virar uma... Para isso não virar uma coisa incontrolável depois. Então esse valor é verídico? Qual? 70 milhões? Não. Não, que o Corinthians te deve no geral de 70 pau? Não. 67. Um pouco menos. Ai, caraca! Mas O Corinthians deve alguma coisa do Ederson também ou não? Você? deve.
Pô, mas de que ano foi o Ederson? Deve até o empréstimo que eu fiz para poder contratar o Ederson. Não entendi. Eu fiz um empréstimo para poder contratar o Ederson, de 3 milhões de reais. Depois nós vendemos, mesmo com o Corinthians não utilizando ele, nós vendemos o Ederson por 6 milhões e meio de euros, por 40 milhões de reais. E o Corinthians pegou esses 40 e nunca pagou nem o percentual do jogador, que ainda deve, e nem o empréstimo. Quer dizer, você emprestou 3 milhões de reais pro Corinthians comprar o Ederson. Isso. O Corinthians não te pagou os 3 milhões de reais, você vendeu o jogador por 6 milhões de euros. Por 40 de reais. 40 milhões de reais, o Corinthians não te pagou os teus 3. E não pagou nem, e não repassou integral nem o... Quem era o presidente? Na época, o Duílio. Prometeu. Na semana que vem, você tem minha palavra, daqui 3 dias e... Nada. Aí fala que eu pego no pé. O cara... what the fuck? Vocês estão vendo.